Sabe quando um osso quebra, o diagnóstico médico costuma ser, tipo, reconfortante de tão nítido. A gente olha o raio-x, vê aquela linha branca irregular na tela e pronto. O especialista só aponta o dedo e o problema tá ali, né? Visível e inegável para todo mundo. Exatamente. Mas olha, quando o comportamento digital se torna tóxico, a imagem fica bem turva. Para quem enviou o denso material que vamos analisar nesse mergulho de hoje, fica claro que as engrenagens da mente adolescente operando em grupo na internet, claro, não aparecem em nenhuma radiografia simples. Ah, não mesmo. É um terreno bem mais complexo. Pois é. E a missão dessa nossa investigação não é simplesmente, sabe, apontar o dedo ou julgar a fofoca de internet como um probleminha de disciplina escolar. O objetivo é decodificar a tática de sobrevivência emocional gigantesca que se esconde por trás dessas telas. E eu tô bem animada pra gente destrinchar isso. E essa é uma distinção vital para a gente começar. Porque assim, à primeira vista, aquele hábito de vasculhar o perfil de um colega de turma, sabe? Fazer uma fofoca online ou compartilhar um print num grupo de mensagens tipo, parece só uma brincadeira inofensiva. Parece o equivalente moderno de passar um bilhetinho no fundo da sala para matar o tédio, né? Com certeza. Só que o material que temos em mãos revela que essa prática aparentemente banal é, na verdade, um mecanismo de defesa profundíssimo. Nossa, então é o grande disfarce, né? Exato. Estamos falando de uma barreira muito sólida contra inseguranças avassaladoras. E para entender o peso real dessa ação, a gente precisa primeiro olhar para a capa, sabe? Aquela embalagem que disfarça esse comportamento. O pretexto de estar ali só para criar laços, fazer amigos, através de piadas, é quase sempre a mesma desculpa. Sim, o pretexto é sempre o humor. O texto original que norteia a nossa análise, ele usa um termo técnico fascinante para descrever esse ato de devorar as redes sociais de um colega. Ele fala em uma dinâmica pulsional ambivalente. Peraí, dinâmica pulsional ambivalente. E a ambivalência aqui não é só tipo ter sentimentos mistos, tá? É a existência de duas forças colossais agindo em direções opostas ao mesmo tempo. Caramba! Pois é. Na superfície, de forma bem consciente, a justificativa da turma é a busca por pertencimento. Os jovens pensam que estão apenas rindo juntos, né? Criando intimidade pelo humor e fortalecendo aquele laço do próprio grupo. Sabe, lendo essa parte da fonte, me veio uma analogia forte à cabeça. O humor, nesse contexto específico da turma na internet, ele funciona quase como um cavalo de Troia. Ah, gostei. Como assim? Ela une o grupo por um momento, gera aquelas risadas rápidas, aquele monte de emojis repetidos, mas uma vez que esse presente é aceito e entra nas defesas do grupo... As portas se abrem. Isso. As portas se abrem para intenções muito mais defensivas e, francamente, cruéis que estavam escondidas lá dentro. É uma imagem muito forte. Mas olha, eu faria um pequeno adendo a essa analogia do cavalo de Troia. Qual? A reviravolta cruel aqui é que os próprios adolescentes muitas vezes não percebem que estão escondendo um exército malicioso. Sério? Eles não têm consciência disso? Na maioria das vezes não. Os soldados dentro desse cavalo não são um plano maquiavélico tipo super premeditado. Eles são os medos inconscientes de cada um deles ali. Nossa! O desejo consciente é só pertencer ao grupo para não ficar isolado. Mas inconscientemente, quando eles focam tão intensamente, quando eles realmente devoram o perfil de um colega específico, o que está rolando é uma tentativa desesperada de assimilar a alteridade. Tá, vamos pausar e detalhar essa questão da alteridade. Porque isso é chave, né? Estamos falando da diferença essencial do outro. O fato do outro ser singular e, por isso, causar um baita desconforto. Precisamente, a alteridade é tudo aquilo que faz o outro indivíduo ser único, peculiar, incontrolável, sabe? Pode ser um gosto musical distinto, uma forma de se vestir, ou até, tipo, uma pose considerada meio constrangedora numa foto. E o grupo olha para essa diferença e bate aquele desconforto imediato. Exatamente. Aí o que eles fazem? Eles usam o humor para tentar domar, meio que domesticar aquilo que é diferente. Ao transformar a peculiaridade do colega numa piada repetitiva, eles neutralizam esse incômodo.
É como erguer um muro de proteção para eles mesmos. Perfeito. É exatamente isso. O que nos leva a uma transição lógica muito clara agora. Porque se o humor é só ferramenta, tipo a madeira do cavalo de Troia, a gente precisa entender o que exatamente está alimentando esse exército de medos lá dentro, né? Com certeza. Qual é, afinal, o problema estrutural que esses adolescentes estão tentando esconder com tanta urgência? Bom, a chave de leitura que o texto nos dá vem direto da psicanálise, que é o conceito de mecanismo de defesa por projeção. Ah, projeção. Isso. A base de todo esse comportamento é a tentativa de aplacar angústias internas de fragmentação e de inadequação. E olha, a gente precisa lembrar que a adolescência é o terreno mais fértil possível para isso, né? Faz todo sentido. Porque a sensação de fragmentação é quase a definição de ser adolescente. O corpo está mudando em velocidades que a mente não acompanha, a identidade infantil já não serve mais. A adulta ainda não chegou. Exato. E as pressões sociais só se multiplicam a cada dia. Então a sensação de que você pode se despedaçar ao menor sinal de falha deve ser uma coisa constante. É um período de fundações muito frágeis, onde o eu está em plena construção. Então, assim, diante dessa panela de pressão de inadequação, qual é a saída que a leitura sugere? O adolescente realiza um processo de dejeção. Dejeção? Tipo, expulsar algo? Isso, um mecanismo de expulsão. Ele simplesmente não consegue lidar com a própria vulnerabilidade. Então ele precisa colocar isso em algum lugar, sabe? Ele pega o sentimento de insuficiência e joga no colega que foi eleito como alvo. Caramba, deixa eu fazer o papel de advogada do diabo aqui só pra gente testar o limite desse conceito. Claro, manda ver. Quer dizer que, de forma muito irônica, quanto mais impiedosamente um grupo aponta e ri de uma falha percebida no perfil de alguém, digamos, tipo dissecando frame a frame um vídeo no TikTok... Sei bem como é. Pois é, quanto mais eles fazem isso, mais eles estão apenas gritando sobre as próprias inseguranças. A agressão digital, então, não é sobre a vítima, mas sim um espelho perfeitamente invertido das fraquezas da própria turma. Olha, não é apenas um espelho, tá? É um verdadeiro holofote sobre as falhas do próprio grupo. Essa é a mecânica brutal da projeção. Uau! O sujeito pensa assim, eu não consigo suportar a ideia de que o meu corpo é estranho ou de que eu não sei como me portar socialmente. Como essa dor é insuportável, ocorre a transferência desse lixo emocional para um alvo externo. É a lógica de sobrevivência mais antiga do mundo, né? Apontar o dedo para desviar o olhar dos outros de cima de si mesmo. Sim, mas aqui operando numa rede muito complexa. Porque, ao transformar o outro no receptáculo de todas as inadequações possíveis, o grupo ganha uma recompensa dupla. Qual seria a primeira? Primeiro, o alívio individual de cada membro. Segundo, uma falsa sensação de coesão interna. Ah, claro. Eles olham uns para os outros e encontram uma segurança ilusória baseada na negação, né? Perfeito. Se o alvo escolhido é a representação viva do que é errado, constrangedor ou ridículo, o grupo, por eliminação lógica, assume o papel do certo e do adequado. Que loucura! É uma arquitetura social inteiramente construída em cima de um abismo emocional e que se sustenta só pelo rebaixamento daquele alvo. Só por isso. Bom, entendendo que a motivação profunda é essa urgência terrível em projetar a própria inadequação, a grande questão passa a ser o método. Exato, o como isso acontece. Sim, porque como um simples aplicativo no celular permite que essa transferência de vulnerabilidade ganhe proporções tão dramáticas. E o texto original usa uma terminologia que, olha, exige uma pausa para a reflexão. Eu sei de qual termo você está falando. Pois é, a prática não é chamada de mero bullying. Ela é descrita como uma antropofagia psíquica. E o vocabulário aí é intencionalmente chocante, tá? Porque, historicamente, a antropofagia se refere àquele ato ritualístico de consumir carne humana. Sim, é uma imagem muito forte. E quando o material traz isso para o ambiente virtual, estamos falando de um canibalismo estritamente psicológico. A subjetividade, a intimidade e a vida exposta daquele colega deixam de pertencer a ele. E viram o quê? São transformadas num mero objeto de escárnio. E mais do que isso, são transformadas em objeto de consumo coletivo. Essa imagem visceral altera completamente a nossa perspectiva. Vamos imaginar o cenário prático aqui. Uma foto postada com a melhor das intenções lá nos melhores amigos do Instagram.
Um clássico. Aí alguém faz um print, essa imagem é tirada totalmente do contexto, vai parar num grupo fechado de WhatsApp e é recortada, editada, vira figurinha. Exato, o tempo todo acontece isso. E aí essa pessoa deixa de ser vista como um ser humano dotado de complexidade. A individualidade dela passa a ser tratada como um código aberto que o grupo hackeia, altera e redistribui só para corrigir os próprios bugs psicológicos. Que imagem excelente. A vida do colega vira tipo um snack, um lanchinho altamente consumível para o entretenimento e a digestão da turma. A metáfora do código aberto hackeado é perfeita para ilustrar a mecânica da coisa. Mas, sabe, a palavra antropofagia adiciona aquela camada do propósito. Como assim, propósito? É que, em muitas culturas ancestrais que praticavam antropofagia, não se tratava de matar por matar, sabe? O objetivo era consumir o outro para internalizar as qualidades dele, ou para drenar a vitalidade dele. Nossa, então na versão psíquica digital... E isso, o grupo consome a imagem do outro porque precisa urgentemente daquela energia para manter a própria estrutura de pé. Então não basta destruir, é preciso devorar. Exatamente. A destruição pura deixaria um vazio. Eles se alimentam da vulnerabilidade exposta naquele pedaço de identidade digital para se sentirem poderosos, blindados. E as plataformas digitais são tipo o cenário perfeito para isso, né? Ah, sem dúvida. Pensa bem, no passado, uma piada cruel no corredor da escola evaporava no ar. A fofoca tinha um limite físico e temporal muito claro. Bateu o sinal do recreio e acabou. Pois é, mas nas redes o consumo é assíncrono e permanente. Os membros do grupo podem voltar àquele print repetidas vezes, mastigando pedaços da subjetividade alheia a qualquer hora do dia ou da noite. A plataforma basicamente oferece as facas e os garfos virtuais para uma assimilação predatória que não tem fim. Bela analogia, é exatamente isso. Olha, diante da descrição desse banquete predatório, a gente precisa girar a câmera agora? Para a vítima. Sim, porque enquanto a turma se empanturra, qual é a realidade de quem está lá no centro da mesa servindo de prato principal? A gente precisa analisar o impacto devastador na perspectiva do alvo. E o material analisado demonstra uma sensibilidade enorme ao tratar da experiência da vítima. O relato central é de alguém que se sente de fato canibalizado. Meu Deus! É pesado. Há uma descrição de um sofrimento narcísico muito profundo, gerado por ver a própria imagem ser invadida, fatiada e consumida dessa maneira. O resultado psicológico imediato é o que o texto define como angústia de aniquilamento. Angústia de aniquilamento. E aqui, olha, é fundamental a gente ancorar esse conceito na realidade de quem cresceu com a internet, sabe? Com certeza. Porque o peso é outro. Pois é, ainda existe um discurso geracional meio antigo que diz, é só desligar a tela, como se o mundo digital fosse menos real. Nossa, isso é um erro enorme. Gigante. Porque hoje, o eu digital de um adolescente não é só um avatar coloridinho num jogo online. Ele é a principal interface de existência social dessa pessoa. É uma extensão palpável da identidade, sem a menor dúvida. Em muitos aspectos, para essas dinâmicas sociais de hoje, o eu digital chega a preceder o eu físico. Então, sofrer uma invasão nesse espaço íntimo, virtual, causa uma dor de aniquilamento que é absurdamente concreta. Muito concreta. A sensação não é de que roubaram uma fotinha engraçada, mas sim de que a própria essência do ser está sendo estilhaçada em praça pública. E vale a pena a gente mergulhar no termo sofrimento narcísico agora. Porque quando a psicanálise fala de narcisismo nesse contexto, olha, não tem nada a ver com vaidade fútil, sabe? Não é sobre se olhar no espelho e se achar lindo. Nada disso. O narcisismo primário, ele é o investimento mínimo de energia psíquica na própria imagem que nos permite existir no mundo. É aquela estrutura interna que diz, eu sou um indivíduo. Ah, entendi. Funciona tipo como uma espécie de esqueleto psicológico invisível. É um esqueleto, mas com uma diferença vital em relação à nossa biologia, né? Nas redes sociais, parte desse esqueleto fica exposto e depende da validação externa para se manter firme. Nossa, que vulnerabilidade. Muita. O adolescente constrói essa autoimagem social tijolo por tijolo. Ele pensa na legenda da foto, no ângulo, no tom da interação, sabe? Ele tenta moldar a narrativa de quem ele é. E, de repente... Devido a essa antropofagia, a estrutura inteira desmorona na frente de todo mundo. Isso.
desmorona publicamente. E ele perde completamente o controle da própria narrativa, né? Totalmente. A angústia de aniquilamento vem justamente dessa constatação aterrorizante de que ele não tem mais gerência sobre quem ele é perante o grupo. O eu digital dele foi sequestrado. Perfeito. Ele passou a ser apenas aquelas peças fragmentadas que os outros estão mastigando e ressignificando a revelia. É um desamparo absoluto no exato espaço onde ele mais precisava existir. Olha, esse nível de desamparo nos empurra para a peça final do nosso material. E confesso que é o conceito mais abstrato, mas também é o que amarra toda essa engrenagem perturbadora. O grande outro. Sim, porque a fragmentação do alvo, esse banquete caníbal, não acontece num quarto escuro. Toda essa dinâmica precisa de uma audiência, de uma plateia que dá sentido ao ciclo de destruição. Exatamente. Sem plateia não tem graça. E o texto conclui que o eu digital da vítima é digerido pelo que ele nomeia como o gozo do grande outro que o grupo representa. E esse é sem dúvida nenhuma o clímax da nossa análise, porque é onde a escala do comportamento muda de figura. A turma, nesse momento, transcende aquela soma de 30 e poucos alunos. Ela vira outra coisa, né? Sim, ela deixa de ser um mero aglomerado de indivíduos, de adolescentes com nomes e sobrenomes, e se aglutina em uma entidade psicanalítica superior. Tá, então vamos tentar traduzir a complexidade desse grande outro de forma bem prática. Esse grande outro operaria como uma espécie de tribunal invisível e insaciável. Eu gosto dessa analogia. Tipo uma deidade implacável do pátio do colégio, sabe? Que determina as regras do jogo e exige sacrifícios constantes da identidade de alguns alunos apenas para carimbar o passaporte de existência dos outros. Essa imagem do tribunal invisível captura a essência perfeitamente. O grande outro é essa ordem simbólica. É aquele conjunto de regras não ditas de quem é popular, de quem é aceito, do que é considerado normal. E o texto ainda menciona o gozo desse grande outro, né? Sim. E na psicanálise, olha, o gozo difere muito do simples prazer ou de uma diversão passageira. O gozo implica uma satisfação excessiva, muitas vezes paradoxal e até perversa. Uma satisfação que carrega uma certa compulsão sombria, não é? Não é apenas rir de uma piada. É sentir uma necessidade quase obsessiva de jogar mais lenha na fogueira. Precisamente. O grupo, incorporando a vontade dessa entidade abstrata, encontra esse gozo na digestão da imagem estilhaçada do colega. Caramba! E tem um mecanismo de terror interno operando aí também, porque os membros do grupo participam dessa antropofagia psíquica, muitas vezes por medo desse mesmo tribunal invisível. É tipo, se eu não atirar a pedra vem em mim. Exato. O sacrifício do alvo é o tributo pago para que a deidade aprove os demais. A mensagem subliminar é bem clara. Nós estamos entregando essa identidade em sacrifício, então, por favor, permita que a gente continue pertencendo ao grupo. A coesão do coletivo é sempre comprada com a moeda da individualidade daquele que foi atirado aos leões digitais. É de dar um nó no estômago quando a gente afasta a lente e vê o desenho completo, né? Dá mesmo. O que, a princípio, parecia ser apenas, tipo, jovens passando tempo, rolando feed e fazendo comentários maldosos sobre a foto de alguém, se revela um maquinário brutal. E a importância de dissecar essas fontes através da psicanálise está justamente nisso. Ela impede que a gente aceite as interações digitais pelo valor de face. Não dá pra ser superficial. Não dá. A tela do celular não mudou a natureza dos nossos instintos primitivos de bando. Ela apenas forneceu um arsenal muito mais eficiente, rápido e assíncrono para que esses mecanismos de defesa operem em escala industrial. Em suma, para quem acompanha o mergulho de hoje, o panorama que construímos a partir dessas fontes indica que uma rápida olhada nas redes sociais de um colega do colégio raramente se resume a tédio ou curiosidade infantil. Quase nunca é só isso. O que presenciamos é a operação de um sistema intrincadíssimo de antropofagia psíquica. A gente observa um grupo de jovens que, afogados pela sensação de inadequação e por essa fragmentação que é típica do desenvolvimento adolescente, Encontra uma válvula de escape através da projeção. isso, utilizando o humor como um cavalo de Troia perfeito para disfarçar o próprio medo, eles se unem para atacar a alteridade.
Eles devoram e estilhaçam o eu digital de um alvo eleito, transformam a vida alheia num recurso consumível. E fazem tudo isso não só por uma crueldade vazia, sabe? Mas para alimentar esse grande outro, essa entidade julgadora que a turma materializa, garantindo o próprio pertencimento a um custo altíssimo. A clareza dessa dinâmica nos mostra que o sofrimento daqueles que têm a sua imagem invadida nunca pode ser minimizado. Não há absolutamente nada de virtual na dor gerada por ter as bases da sua identidade social publicamente canibalizadas por seus próprios pares. É uma dor real e profunda. E ancorados em tudo que essas fontes revelaram sobre essa engrenagem de sobrevivência emocional calcado na destruição do próximo, fica um questionamento muito, muito perturbador para quem nos ouve levar adiante. Qual seria? Pensa bem. Se esse instinto sofisticado de antropofagia psíquica é treinado, refinado e normalizado tão precocemente, servindo como o escudo principal de uma geração inteira contra suas angústias. O que acontece amanhã? Exato. O que vai ocorrer quando esses mesmos jovens levarem essa exata arquitetura de canibalismo digital para os futuros ambientes corporativos e para os espaços políticos adultos? Estaríamos incubando silenciosamente uma sociedade inteira, cujo método principal de lidar com tensões não é o debate de ideias, mas o mais puro abate digital da identidade de quem pensa ou age diferente. É uma provocação assustadora, mas super necessária. Como a gente comentou no início, a radiografia do comportamento na internet é bem nebulosa, mas olha, os contornos do estrago que esse tribunal invisível deixa para trás nunca foram tão assustadoramente visíveis. Bom, vamos direto ao ponto. A gente tem aqui uma análise fascinante que faz literalmente uma autópsia daquela psicologia profunda e escondida por trás do que os adolescentes fazem todos os dias nas redes sociais. É muito mais do que só curtidas e compartilhamentos, sabe? Tem uma dinâmica inconsciente super pesada rodando ali em segundo plano sempre que a galera interage online. A nossa ideia aqui é decodificar esse fenômeno e traduzir esses conceitos psicanalíticos complexos para a gente entender de verdade o que rola na mente de um grupo quando a internet vira, bom, um campo de caça. Devorar as redes sociais do colega. Olha, essa escolha de palavras no material original não foi nem um pouco acidental. Sabe aquele ato super comum de observar, compartilhar, comentar no perfil de alguém? O famoso stalkear. Pois é, a pesquisa mostra que isso é, na real, uma ação visceral. Não é só dar uma olhadinha, é consumir. A palavra devorar traz um peso instintivo, quase predatório, para algo que a gente normalizou totalmente nessa nossa era digital. Mas aí, a gente para e pensa, o que de fato impulsiona esse banquete moderno? Colocar essa dúvida no centro da nossa investigação é o que prepara o terreno para tudo que a gente vai ver. Se rolar o feed do colega é como um banquete, o que é que alimenta essa fome, né? Que instinto primitivo é esse que faz um grupo sentir a necessidade de se alimentar virtualmente da imagem de um amigo? Entender a raiz dessa urgência é simplesmente crucial para a gente sacar a complexidade de todo esse ecossistema. Parte 1. O banquete digital e a dinâmica ambivalente do ecossistema digital. Vamos ver rapidinho como essa ambivalência toda dita as regras do jogo dentro das panelinhas. O que é super interessante aqui é como essa dinâmica revela uma dualidade bem brutal. De um lado, a gente tem a turma querendo criar laços. O humor, a piada interna, aquele meme feito com a foto torta do colega, tudo isso gera uma sensação de, nossa, eu pertenço a esse grupo. Mas o detalhe é que isso mascara um mecanismo de defesa profundíssimo. Essa conexão feita à base da zoeira não é só diversão, não. Na verdade, é um escudo psicológico. É o jeito que o grupo encontra de lidar com tensões internas que seriam pesadas demais para processar de outra forma. Parte 2. Mecanismos de defesa para proteger a mente adolescente. É agora que a gente precisa entender contra o que, exatamente, esse grupo está tentando se defender quando escolhe um alvo. Pensa numa verdadeira linha de montagem psicológica. Tudo começa lá no passo 1, com aquela angústia de inadequação que é, honestamente, a cara da adolescência. A mente ainda está em formação, então rola aquela sensação de se sentir incompleto. Isso nos leva ao passo 2, que é a urgência gigantesca de criar laços sociais para ter segurança. Aí, no passo 3, vem a projeção. As próprias vulnerabilidades da galera são jogadas para fora. E, por fim, o passo 4, a tentativa de assimilar a alteridade do outro. Em outras palavras, a turma tenta meio que engolir a identidade de alguém para acalmar a própria angústia de se sentir fragmentado. É muito doido. Então, a chave para entender isso é sacar que o problema não é de jeito nenhum com o alvo, mas sim com os próprios agressores.
O grupo está basicamente dejetando, ou seja, expulsando e vomitando as próprias falhas, medos e fraquezas em cima de uma vítima específica. Ao eleger alguém para carregar todas essas características que eles odeiam neles mesmos, eles mantêm uma ilusão de força. Eles só se sentem inteiros porque jogaram tudo o que consideram quebrado neles nas costas de outra pessoa. Parte 3. Antropofagia psíquica. Consumindo a subjetividade exposta. Esse é o conceito central, a cola que amarra toda essa teoria. A análise usa esse termo fortíssimo, antropofagia psíquica. Antropofagia é literalmente comer carne humana, certo? Mas aqui, nesse contexto digital, significa pegar o mundo interno de alguém, aquela subjetividade exposta na internet, e transformá-la num objeto. Quando a galera rola o feed junta, ri de um post e compartilha o ridículo, eles não estão só fofocando, estão fazendo um ritual de consumo psicológico da identidade digital daquela pessoa. É pesado. E aí a gente entra num contraste muito claro que resume perfeitamente a injustiça dessa relação. De um lado, a experiência do grupo é super leve. Tem humor, fortalecimento das amizades e uma defesa psicológica que funciona super bem contra as próprias angústias. Agora, do outro lado da tela, a experiência do alvo é simplesmente devastadora. É a aniquilação completa da própria imagem e uma invasão absurda do que deveria ser íntimo. É o exato mesmo evento, mas vivido em dois extremos completamente opostos da realidade psicológica. Parte 4. O alvo canibalizado e o impacto psicológico devastador. Agora a gente vira o foco totalmente para quem sofre esse processo e as consequências brutais disso. O texto base é super preciso ao descrever o que a vítima passa. Não é só ficar triste ou com vergonha. É uma sensação crua, sufocante, de se sentir literalmente canibalizado pelos colegas. Pensa bem, a nossa mente precisa de limites, de contornos. Quando a galera invade e se apropria da imagem de um jovem de um jeito tão agressivo, a sensação mais primária é a de estar sendo devorado vivo por todos aqueles olhares dentro daquele ecossistema da escola ou do grupo. Dissecando os sintomas clínicos que a análise relata, a gente encontra um profundo sofrimento narcísico. E isso é um golpe direto no amor próprio, porque o reflexo que a pessoa vê de si mesma através dos olhos do grupo vira um monstro. Acontece também a aniquilação da imagem digital, que na adolescência é quase a mesma coisa que a identidade real. Ocorre uma invasão severa da intimidade, destruindo a barreira do que é público e do que é privado. E o resultado de tudo isso? A fragmentação do eu digital. Ironicamente, o alvo acaba sofrendo da mesma sensação de estar em pedaços que o grupo estava tentando evitar lá no começo. Parte 5. O gozo do grande outro sendo digerido pela ordem simbólica coletiva. Vamos avançar e ver como essa tragédia ganha forma na teoria dessa nossa última etapa. Aqui entra um conceito clássico da psicanálise, mas aplicado direto na nossa relação com as redes sociais. O grande outro. E não é uma pessoa específica. A pesquisa descreve isso como a entidade coletiva que o grupo representa. É como se fosse uma força abstrata, uma ordem simbólica, um tribunal invisível que fica exigindo sacrifícios o tempo todo. Entender essa entidade é o que explica o tamanho do estrago. Porque o grande outro não só destrói, ele digere e extrai o que os psicanalistas chamam de gozo. É um prazer distorcido, meio perverso mesmo, que vem da dor e do esfacelamento do indivíduo. O que, para ser bem sincero, cristaliza a pior parte de toda essa investigação. O sofrimento mais agudo não é nem a zombaria em si, sabe? É aquela consciência paralisante de assistir ao próprio eu digital sendo despedaçado. O jovem presencia sua própria destruição de forma totalmente passiva, sabendo que cada pedacinho seu está servindo de alimento para manter aquele grupinho unido e sustentar esse gozo bizarro do tal grande outro coletivo. O que nos deixa com uma reflexão enorme para fechar. A gente desconstruiu aqui como um simples stalkear nas redes pode esconder uma antropofagia brutal. Numa época em que as plataformas são literalmente desenhadas para fazer a gente consumir o conteúdo e a essência dos outros o tempo inteiro, quais são as reais consequências a longo prazo de continuar alimentando essa fome coletiva que nunca passa? É uma dinâmica invisível, estrutural, que molda muito da nossa cultura de internet hoje e, sem dúvida, merece toda essa atenção rigorosa que a gente viu aqui. Fica aí o convite para a gente repensar, de verdade, as estruturas ocultas por trás das nossas telas.